Olá, galerinha! Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir as questões de Química do Plano de Estudo Tutorado PET do segundo ano do ensino médio do ensino regular. Nós vamos usar o material que foi fornecido pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e vamos corrigir os exercícios do volume 1 e da semana 1. Bora lá! Os exercícios que corrigiremos se encontram na semana 1, página 29 do material e vai abordar os seguintes assuntos: quantidade de matéria, massa molar e constante de Avogadro. Então vamos à resolução da atividade 1. A atividade 1 pede o seguinte: quantas vezes a massa da molécula de glicose de fórmula C6H12O6 é maior que a da molécula de água, H2O, dados as massas atômicas de hidrogênio igual a 1, oxigênio igual a 16 e carbono igual a 12. Então, vamos aos cálculos. Inicialmente, precisamos calcular a massa da molécula de água e a massa da molécula de glicose. Então, vamos lá. Na molécula de água, temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio correspondem a 2 gramas. Por quê? Coloquei em verde para vocês visualizarem que o verde indica o número de átomos e em vermelho a massa atômica desse átomo. Então, como nessa molécula temos 2 átomos de hidrogênio, vai ser 2 multiplicado por 1. 1 é a massa atômica do elemento hidrogênio, do átomo hidrogênio. Então, isso dá 2 gramas. No caso, é um átomo de oxigênio. Então, também verde. Vocês podem observar aí que não tem nenhum número subscrito no átomo, no elemento oxigênio. Isso indica que é um átomo apenas. Logo, vai ser 1 vezes 16, que dá 16 gramas. Somando as 2 contribuições dos átomos de hidrogênio e dos átomos de oxigênio, que constituem a molécula de água, temos que 2 gramas mais 16 gramas dá 18 gramas, que é a massa da molécula de água. Usando o mesmo raciocínio, calculamos a massa da molécula de glicose. São 6 átomos de carbono, então, como vocês podem observar, em verde é o indicativo da quantidade de átomos. E 12 é a massa de um átomo de carbono. Nesse caso, será 6 vezes 12, que é igual a 72. São 12 átomos de oxigênio. Então, vai ser, a continha 12 vezes 1. 12 indica a quantidade de átomos e 1 a quantidade a massa atômica desse átomo de hidrogênio. Sendo assim, 12 vezes 1 é igual a 12. E, por fim, são 6 átomos de oxigênio. Então, multiplicamos 6, que é a quantidade de átomos de oxigênio, vezes 16, que é a massa atômica do átomo de oxigênio. 6 vezes 16, 96 gramas. Somando-se todos esses valores, temos que 72 gramas mais 12 gramas mais 96 gramas é igual a 180 gramas, que é a massa da molécula de glicose. O exercício pediu o seguinte: quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a massa da molécula de água? Então, a primeira parte do exercício está pronta. Sabemos que a massa da molécula de glicose é 180 e que a massa da molécula de água é 18. Então, conseguimos visualizar que tem uma proporção nesse caso. Mas como que a gente pode fazer uma continha? Fazer uma continha de razão. Temos que a massa da glicose é 180, dividido pela massa de água, temos que a massa da glicose é 10 vezes maior que a massa da água. Logo, a resposta correta é a letra E. Para a realização da atividade 2, usaremos o mesmo raciocínio empregado na atividade 1.
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias: H2SO4, que é o ácido sulfúrico, H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico, Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio, Ca3FeCN6,2, que é o ferrocianeto de cálcio. Então, vamos aos cálculos. Vale ressaltar que foi dada as massas atômicas de todos os elementos participantes na formulação dessas substâncias e foi dada a resposta com a letrinha U. Essa letrinha U representa a massa de um átomo expressa em unidades de massa atômica, mas é o mesmo raciocínio empregado anteriormente, ok? Então, vamos iniciar calculando a massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4. São 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, de simbologia S, e 4 átomos de oxigênio. Em preto é a quantidade de átomos e em vermelho as massas dadas em unidades de massa atômica. Então, vamos lá. O hidrogênio, a contribuição do hidrogênio, 2 vezes 1, 2U, certo? A contribuição do enxofre, 1 vezes 32, que vai dar 32U. O oxigênio, 4 vezes 16, que é igual a 64. Logo, somando todos esses valores, 2 mais 32 mais 64, a massa molecular do H2SO4 é igual a 98U. Agora, vamos calcular o ácido pirofosfórico, H4P2O7. São 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de fósforo, de simbologia P, e 7 átomos de oxigênio. Mais uma vez, as massas atômicas estão em vermelho e a quantidade de átomos em preto. 4 vezes 1 dá 4. Essa é a contribuição dos átomos de hidrogênio. 2 vezes 31, que é a contribuição dos átomos de fósforo, que é igual a 62U. E 7 vezes 16, 112U, relativo aos átomos de oxigênio. Fazendo essa soma, temos 4 mais 62 mais 112, que é igual a 172U, ou seja, a massa molecular do ácido pirofosfórico. Vamos ao cálculo da massa molecular da molécula de sulfato de alumínio. Nesse caso, temos que ter um pouquinho mais de atenção por causa do parêntese. Temos que observar o que temos dentro do parêntese e por quanto esse parêntese está sendo multiplicado. Esse 3 indica uma multiplicação dos átomos que estão dentro do parêntese. Então, olha, dentro desse parêntese, temos 1 átomo de enxofre e 4 átomos de alumínio. Porém, está sendo multiplicado por 3. Sendo assim, passa a ser 3 átomos de enxofre, porque 3 vezes 1, e 12 átomos de oxigênio, 3 vezes 12, certinho? Então, vamos ao cálculo. 2 vezes os átomos de alumínio aí, certo? 2 vezes 27, que é a massa atômica do átomo de alumínio, de cada átomo de alumínio, sendo igual, então, a 54. 3 vezes átomos do enxofre, que vai ser 3 vezes 32, igual a 96, e 12 vezes 16, porque são 12 átomos de oxigênio nessa molécula, que é igual a 192. Somando todas as contribuições de todos os átomos, temos 54 mais 96 mais 192, que é igual a 342. Para o cálculo de moléculas como a do sulfato de alumínio, eu tenho uma dica para dar para vocês para facilitar o cálculo da massa molecular, que é como? Primeiramente, vamos calcular a massa do alumínio, que é o que está fora do parêntese, certo? Então, vai ser 2 vezes 27, que dá 54U.
E depois calculamos o que está dentro do parênteses para depois multiplicarmos por 3. Então, vamos lá calcular a massa do SO4, certo? Vai ser 32, que é a massa atômica do enxofre, mais 4 vezes 16, que é relativo aos 4 átomos de oxigênio e 16 a massa atômica de cada átomo. E posteriormente, multiplicamos esse valor encontrado por 3. Então, vai ser 32 mais 64, 96 vezes 3. E temos, então, um valor de 288. Esse 288 é relativo ao SO4 vezes 3. Então, só falta ser somado aos 2 átomos de alumínio, que é 54. Sendo assim, fica 54 mais 288, que é igual a 342U. Vale ressaltar que é apenas uma dica. Cada um faz do jeito que achar mais fácil e do jeito que possibilita errar menos, certinho? Então, vamos ao último aí. Então, galerinha, eu só mudei a lâmina para não ficar tanta informação numa página só, certo? Então, vamos ao cálculo do ferrocianeto de cálcio. Ele ainda tem um pouquinho mais de complicação, porque além de ter o parêntese, ele tem o colchete. Então, vamos lá ver como que a gente calcula isso. Já calculamos, né, do ácido sulfúrico, do ácido pirofosfórico e já calculamos do sulfato de alumínio, certo? Então, vamos ao último cálculo. Coloquei a fórmula mais espalhada para ficar mais fácil da gente observar. Inicialmente, a gente tem que pensar o seguinte: o que está fora do colchete multiplica tudo que está dentro do colchete. Então, o 2 aí multiplica o ferro e multiplica o CN. Só que também temos que observar que o CN já está multiplicado por 6. Então, vamos ver como que a gente calcula isso de uma forma fácil e que seja prática também, certo? Primeiro, vamos pensar o seguinte: temos 3 átomos de cálcio, certinho? Vamos somar a massa obtida também aos 6 átomos de carbono e nitrogênio. Lembrando que CN me indica que é átomo de carbono e átomo de nitrogênio. CN não é apenas um elemento químico, são 2 elementos químicos. Mas aí vocês me perguntam, como que eu vou saber isso? A gente olha as letras maiúsculas. Toda vez que for uma letra maiúscula, indica que é um elemento químico diferente. Quando o elemento químico é composto, a sigla dele, por 2 letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, nesse caso aqui, olha, são 2 maiúsculas. Então, é carbono e nitrogênio. Como a gente pode comparar com o cálcio aqui, que são 2 letras, só que uma é maiúscula e a outra é minúscula. Então, isso quer dizer que o cálcio é um elemento químico apenas. E aqui, como são 2 letras maiúsculas, a primeira letrinha, o C, é relativa ao carbono e o N relativo ao nitrogênio. Então, o CN, presta atenção, ele está multiplicado por 6 e também está multiplicado por 2. Então, são 12 CNs, certinho? Somado a 2 ferros. Então, vamos fazer esse cálculo por partes para não confundir e não errar com facilidade. Eu coloquei aqui embaixo a dica que CN é relativa ao átomo de carbono, que a massa atômica é 12, e a massa atômica do nitrogênio é 14. Então, vamos lá. 12 mais 14 é 26. Então, a massa do CN é 26, que é o somatório das massas atômicas do carbono e do nitrogênio. Então, vamos ao cálculo, certinho? 3 vezes 40, 40 de quê? 40, que é a massa atômica do cálcio. 3, porque são 3 átomos de cálcio. Mais 12 vezes 26. Lembra que a gente chegou à conclusão aqui que são 12 CNs e que calculamos que a massa atômica do CN é 26? Então, 12 vezes 26 mais 2 vezes 56. 56, que é a massa atômica do ferro. Então,
vai dar 120 mais 312 mais 112. Esse somatório dá 544, que é a massa molecular do ferrocianeto de cálcio. Sendo assim, marcaremos a opção letra B. 98U, 178U, 342U e 544U. A atividade 3 nos pede o seguinte: a massa de 3 átomos de carbono, 12, é igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa de X em U é. Então, vamos lá. Esse exercício, inicialmente, a gente assusta, mas quando a gente lê com calma, a gente percebe que é uma equação química e que se transforma numa equação matemática de primeiro grau. Então, vamos lá. Lendo novamente, a massa de 3 átomos de carbono. Então, 3 átomos de carbono, certinho? É igual a massa de 2 átomos de um certo elemento químico. Então, 2x, porque foi chamado de x esse elemento, para facilitar mais ainda a nossa vida, certo? Então, é só fazer o cálculo. O valor da massa atômica do carbono foi dada, 12U. Então, 3 vezes 12 é igual a 2x. Fazendo essa equação que se tornou uma equação matemática, temos que 36 é igual a 2x, então x vai ser 36 dividido por 2. X vai ser igual a 18, certinho? Então, 18U. Simples, é uma questão que assusta, mas é uma questão fácil para resolver. Simplesmente interpretá-la com paciência. Então, a massa atômica de X é igual a 18U, que é a letra E. A atividade 4 nos diz o seguinte: um químico possui uma amostra de cobre, dado o símbolo do cobre é Cu. Então, tem um número subscrito, que é o 29, e um número sobrescrito, que é o 64. Vou mostrar depois o que significam esses números. A massa em gramas dessa amostra, sabendo-se que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, é. Todas as vezes que vemos questões com esses números, na potência de 10, a gente assusta, mas não é difícil de resolvê-la. É só resolvê-la com bastante carinho que a gente consegue. Então, vamos lá. Primeira informação que a gente tem que ter, que um mol representa uma quantidade de matéria. Então, todo mol, independente do que estiver sendo a referência de material, um mol significa que são 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Nesse caso, coloquei átomos, porque a gente, no exercício, vamos precisar relacionar com átomos. Mas pode ser partículas, pode ser pessoas. Se eu falar com vocês que é 1 mol de pessoas, são 6,02 vezes 10 a 23 pessoas. Então, a unidade mol tem que ser entendida assim como a gente fala uma dúzia de qualquer coisa. A gente já sabe que uma dúzia são 12, que seja ovos, laranja, pessoas, Então, o mol também tem que estar relacionado no nosso cérebro. Um mol é 6,02 vezes 10 a 23, assim como uma dúzia são 12. Entenderam o sentido? E esse 1 mol também representa a massa molar da substância ou da amostra que eu estou analisando. Então, essa regrinha é fácil de não esquecer. 1 mol de qualquer substância é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que é a massa molar dessa substância. Então, vamos fazer o cálculo. Antes de iniciar, temos que entender também por que esses números sobrescritos e esses números subscritos. Primeiro temos o elemento químico, que é o E. A letrinha sobrescrita é o A, que é a massa atômica. Então, no caso do cobre, que foi dado no exercício, 64 é a massa atômica do cobre. E Z é o número atômico
atômico do cobre. Número atômico é como é organizado a tabela periódica. A tabela periódica é organizado de 1 em 1 número atômico, de 1 a 118, que é a quantidade de elementos químicos hoje. Então, vamos ver como que a gente faz esse cálculo. A gente tem qual informação? A gente tem que o químico tem uma amostra de cobre e ele fala que ele quer saber a massa, sabendo a quantidade de átomos que tem. Então, primeira coisa, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobre, partindo dessa regrinha aqui, é igual à massa de 1 mol de cobre, que é a massa atômica. Então, essa quantidade de átomos, que é o que está representando, né, 1 mol de átomos, tem uma massa de 64 gramas. É só colocar nessa regrinha superior aqui, olha. 1 mol, depende do que você está analisando, tem essa quantidade de átomos e a massa vai ser a massa atômica quando eu estiver analisando um átomo, ou vai ser a massa molecular, né? Se for uma molécula. Então, vamos lá. Essa afirmativa serve para o cobre e, se fosse outro elemento químico, seria a massa desse elemento químico. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cobre tem uma massa de 64 gramas. Mas a amostra não tem essa quantidade total de átomos de cobre. Tem 3,01 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Então, montando uma regrinha de 3 simples, colocamos que 3,01 vezes 10 a 23 átomos de cobre tem uma massa que eu não sei, que é o que eu vou calcular. Então, dá para analisar facinho e dá só pela montagem dessa regra de 3, já tem como mensurar a resposta. Pensa comigo, a potência é a mesma, certinho? 6,02 para 3,01 está dividindo por quanto? Está dividindo por 2. Todo mundo visualiza isso? Então, a minha resposta aqui, olha, para fazer sentido, vai ser dividida por 2. Então, de cara, a gente visualiza que a resposta é 32 gramas. Mas vamos fazer a regrinha de cruzar e dividir para chegar a esse valor. Mas essa é uma dica muito valiosa que eu dou para vocês. Comecem a ver a proporção da regra de 3, que isso ajuda muito a não errar uma questão. Porque tem que fazer sentido a resposta. Se aqui está numa proporção dividido por 2, aqui automaticamente vai estar uma proporção dividido por 2 também. Vamos ao cálculo. X vezes 6,02 vezes 10 a 23 é igual a 64 gramas vezes 3,01 vezes 10 a 23. Então, isolando o x, temos x é igual a 64 vezes 3,01 vezes 10 a 23, dividindo, o que está multiplicando o x passa dividindo. Dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Primeira coisa que podemos visualizar, vamos cortar o que tem em comum no denominador e no numerador, para ficar mais fácil esse cálculo. Então, vamos lá, 10 a 23, temos o numerador, cortamos também no denominador. E o que a gente observa? Que 3,01, simplificando com 6,02, vai sobrar 2, certinho? Então, como que fica? X é igual a 64 dividido por 2. Viu como fica fácil quando a gente simplifica? É para simplificar a vida e é para simplificar o cálculo. Temos pouco tempo para fazer uma questão, principalmente quando estamos falando de Enem. Então, X é igual a 32 gramas, resposta correta, letra E. Então, sempre que tiver uma questão de estequiometria, que envolver massa, que envolver mol, sigam essas dicas que não tem como errar. Então, vamos à última atividade, atividade 5.
O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas deste minério? Dados as massas molares do ferro, 56 gramas por mol, e do oxigênio, 16 gramas por mol. Primeira informação importantíssima que temos que tirar desse exercício. O minério de ferro tem 80% de óxido de ferro. Para quem não sabia como fazer a fórmula do óxido de ferro, temos que pensar nos números de oxidação. Aqui ele me fala que é o óxido de ferro 3. Então, quer dizer que o NOx do ferro é mais 3. E temos que o NOx, o número de oxidação do oxigênio, ele está na família 6A, ele é um calcogênio. Então, o NOx de todos os calcogênios é 2-. Montando essa fórmula, cruzando os valores do NOx, temos que é F2O3. Quem não sabe fazer isso e quiser que eu faça um vídeo explicando direitinho, deixa nos comentários aqui para eu saber o que preciso explicar para vocês e o que vocês já sabem. Então, vamos à resolução do exercício. Primeira informação que nós temos, que o exercício nos fornece, é que 80% é óxido de ferro no minério. Logo, se eu tenho 20 toneladas desse minério, quantas toneladas é óxido de ferro? É a primeira informação que eu tenho que saber. Então, vamos ao cálculo. Regra de 3. 20 toneladas do minério é 100% da minha amostra, ou 100% é o total, certinho? Quantas toneladas serão 80%? Então, conseguimos tirar a primeira conclusão, que 16 toneladas é óxido de ferro, que é relativo aos 80% que o exercício mesmo nos disse. E aí, o que faremos com essa informação? Temos que calcular a massa molar do óxido de ferro. Por quê? Ele quer a resposta em massa. Então, temos que calcular essa massa molar. Sendo assim, a massa é 2 átomos de ferro, né, somado a 3 átomos de oxigênio. Então, 2 vezes 56, que é a massa molar do ferro, mais 3 vezes 16. 16 é a massa de 1 mol de oxigênio. Então, isso vai dar 112 mais 48. Então, a massa molecular ou a massa de 1 mol de óxido de ferro são 160 gramas. A resposta me pede em massa de ferro. Então, olha, vamos pensar no que está sendo perguntado. Quantas toneladas de ferro? Quer saber somente o ferro. O ferro é obtido na forma de óxido de ferro. Mas, então, se o exercício me pede somente o ferro, eu tenho que descontar a massa de oxigênio. Faz sentido, porque ele é obtido na forma de óxido, mas no óxido, a massa de óxido, que é essas 16 toneladas, eu tenho o ferro e o oxigênio. Então, vamos descontar a massa do oxigênio ou avaliar somente a massa do ferro. Então, vamos pensar como vamos obter somente a massa do ferro. Primeiro, o óxido de ferro, 1 mol do óxido de ferro são 160 gramas. O que compõe o óxido de ferro? Não é a contribuição que o ferro, né, dá com a contribuição que o oxigênio dá. Então, somente nessa massa de 160, 112 é ferro. Certinho? Então, de 160 gramas de óxido de ferro, 112 gramas é ferro. Quanto
No minério, temos de óxido de ferro, não são 16 toneladas? Então, 16 toneladas, que é a quantidade de óxido que obtém nesse exercício, é X, que vai dar a quantidade de ferro nessa quantidade de óxido de ferro. Sendo assim, fazendo a conta multiplicando cruzado, 160 vezes X é igual a 16 vezes 112. Então, temos que 16 vezes 112 dividido por 160. Mais uma vez, uma dica fácil de simplificar a conta e simplificar o trabalho. Presta atenção, se cortarmos o 16 com 160, dá quanto embaixo? 10. Então, no numerador fica 112 e no denominador 10. É uma conta muito mais fácil de resolver. Isso logo será 112 dividido por 10, que são 11,2 toneladas de ferro em 16 toneladas de óxido de ferro em 20 toneladas de minério. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado o exercício e qualquer dúvida, deixe as perguntas nos comentários. Então, na semana que vem, faremos a correção das atividades de química da semana 2. Espero todos vocês. Muito obrigada, dê um like no vídeo, manda esse vídeo para os seus colegas, para ajudar todo mundo e compartilha, seja inscrito do meu canal e vamos tentar ajudar mais pessoas aí. Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau e vamos que vamos, sem desanimar. Um beijão.